Quem enfrenta o trânsito nos chamados horários de pique, seja no próprio automóvel ou no transporte público, certamente tem algo a reclamar. Mas os congestionamentos não são o único problema das grandes cidades quando o assunto é mobilidade urbana. O Câmara Debate da semana aborda as principais dificuldades vividas por motoristas, passageiros e pedestres e qual o papel do poder público e de cada cidadão em melhorar os problemas. Para discutir o assunto, o programa recebe o superintendente da CEMOB, Carlos Batinga. Ele é formado em Engenharia Civil pela UFPB e especialista em Engenharia de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Você de casa acompanhando a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara Debate. Secretário, muito bem-vindo à TV Câmara, bom recebê-lo aqui. Eu aqui tenho o prazer de estar aqui conversando com vocês sobre assuntos de interesse de nossa cidade. O senhor acaba de assumir a CEMOB, já tinha uma experiência anterior aqui em João Pessoa, também já passou por Natal e por Salvador. Qual é o tamanho do desafio que vem por aí, secretário? Sem dúvida nenhuma, muito grande, porque a política do governo federal nos últimos 25 anos tem sido de incentivar o transporte individual em detrimento do transporte coletivo, indo na contramão do que está sendo feito no mundo inteiro. Então, depois que chegou-se a praticamente o caos nas médias e grandes cidades, por conta do sistema viário não comportar a quantidade de veículos, agora começa-se a pensar em investir novamente na mobilidade através do transporte coletivo e do pedestre. Mas aí agora, primeiro deixamos de fazer durante muitos anos, depois mudar uma cultura que já foi absorvida pela população. O desafio, sem dúvida nenhuma, é muito grande, porque, somado a tudo isso, deixou-se também de investir na gestão desse serviço público. Então, vamos aí trabalhar vendo como é possível ir revertendo uma situação criada ao longo de tantos anos. A Câmara discutiu nas últimas semanas a Lei Orçamentária Anual e para 2016 a CEMOB tem 38,6 milhões, 38 milhões e 600 mil. O que é possível iniciar já com esse dinheiro? O que é possível investir com esse dinheiro? Olha, basicamente os orçamentos das prefeituras, não só para a área de mobilidade, mas para as outras áreas, da receita própria, pouco pode ser feito. É só para manutenção do mínimo do custeio e pagamento de pessoal e pagamento de dívidas. Temos que trabalhar elaborando projetos e programas, captando recursos, principalmente junto ao governo federal. Tem que entrar também o governo do estado, já que a mobilidade hoje é um problema nacional. Repito sempre que se 85% da população brasileira hoje vive nas cidades, o problema da cidade não é apenas do município, ele é um problema nacional. E os grandes investimentos em infraestrutura e em programas estruturantes exigem recursos das três esferas de governo, porque só o município não vai resolver esses problemas, nem o de João Pessoa, nem nenhum outro município brasileiro. A implantação do chamado BRT, por exemplo, apontado como solução para um transporte coletivo mais eficiente, que viesse a convencer pessoas a deixar o carro em casa e usar de fato o BRT, ele precisa então de parcerias como essa. A gente deve conseguir para breve isso para João Pessoa? Com certeza. O governo federal disponibilizou recursos nesse sentido, em vários PACs. Um deles, o PAC Grandes Cidades, que João Pessoa ficou enquadrada, apresentou suas propostas, que foram aprovadas e entrou-se
no processo de detalhamento destas propostas, quando você vai chegando na conclusão de tudo isso, superando muitas dificuldades, não só João Pessoa, para você ter ideia dos quase 200 bilhões de reais entre o recurso dos PACs e de financiamento que foi disponibilizado para a área pelo governo federal, aproximadamente 17% até agora que foi investido, isso analisando os últimos 5 anos. Por conta da falta de projetos. Como passou muito tempo sem ser priorizado, foi desmontado praticamente todos os órgãos de gestão, então não tinha equipe para fazer projetos. Você teve que ir elaborar esses projetos. Depois que os projetos elaborados, você começa o trâmite legal, desde a fonte desse financiamento, uns de empréstimos e outro do próprio OGU, depois a análise nos diversos órgãos, começando pelo Ministério das Cidades, indo até a Caixa Econômica, que é o agente financeiro. Isso leva muito tempo, até porque não existia mais essa sistemática. Todos voltaram a aprender como era que fazia isso, desde os analistas dos projetos até os elaboradores. E quando isso estava em ponto de conclusão, de iniciarmos os processos, não só em João Pessoa, mas em todas as cidades, aí entra a crise econômica, onde o governo contingenciou, para se ter uma ideia, do Ministério das Cidades, para este ano, que tinha um orçamento de 2015, um orçamento previsto de 31 bilhões, foi cortado 16, ficou apenas 15. E desses 15, boa parte foi contingenciado. Então, veja as dificuldades que nós estamos enfrentando para voltar a ter uma mobilidade que atenda as pessoas e que melhore a qualidade de vida da cidade. Esses cortes devem afetar, então, diretamente os prazos para se conseguir essa instalação do BRT? Com certeza. Agora, temos que ir caminhando e acreditando que dias melhores virão para o país. Essa crise econômica, espero que esteja chegando ao fim e comece a ter uma inflexão dessa curva. Mas vamos agilizar agora a conclusão desses projetos. Então, isso é uma prioridade do prefeito Luciano Cartacho. Estão aqui junto com a equipe da infraestrutura, do planejamento, também da Procuradoria Jurídica, a equipe se unindo toda para superar os problemas que ainda existem, para dentro de pouco tempo podermos estar lançando os editais e, com isso, iniciando esse processo, que não é de curto prazo. Um BRT não se implanta em menos de 2 anos, desde o início de sua obra até ele estar operando. São coisas de médio prazo. Durante a sua construção, existem os transtornos normais de qualquer obra viária dentro de uma cidade funcionando. Mas os resultados, com certeza, serão positivos e, a médio prazo, teremos uma João Pessoa bem aprazível em função dessas ações atuais da administração. E por que é que o BRT, secretário, tem sido considerado uma boa opção mundo afora e como é que isso alteraria ou ajudaria a alterar a mentalidade de quem ainda prefere pegar o próprio carro e ir para o trânsito? Olha, o BRT foi uma ideia concebida no Brasil, iniciou em Curitiba ainda na década de 80, começa de 80, e depois foi expandido para o mundo inteiro. E voltou com uma sigla em inglês, mais um produto da casa, que foi aprimorado fora e viram quão ele era eficiente. A grande vantagem é que ele tem capacidade de, quando bem operado, de um VLT, de um veículo leve sobre trilho, tem essa capacidade. Você pega um BRT, um dos BRTs de Bogotá, transporta mais passageiros do que 80% dos metrôs que tem no mundo. Então, é de uma eficiência grande, de uma rapidez de implantação também, e um custo bem baixo. Se você, em números gerais, você tem metrô, custa aproximadamente 100 milhões o quilômetros, um VLT custa em torno de 40 e um BRT custa 10, para atender a demanda, principalmente nas cidades de menos de 1 milhão de habitantes. Então, este é um caminho
para poder mais rápido suprir uma deficiência que foi acumulada ao longo do tempo. Porque com esse incentivo do governo federal ao transporte individual, você teve um crescimento da frota muito grande no país. Pra você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, enquanto a frota cresceu 5 vezes mais do que a população. Eu brinco sempre, a cada criança que nasce, 5 carros vai para a rua. Então, isso, imagina, ao longo do tempo, você estrangula todo o sistema viário. É isso que está ocorrendo, não só em João Pessoa, mas no país como um todo. A gente foi às ruas, a nossa equipe foi às ruas, para saber da população sobre as recentes mudanças no centro de João Pessoa, né? Algumas vias eram mão, agora são contramão, enfim. A gente vai assistir o que as pessoas falaram e a gente volta comentando. O que é que o senhor acha dessas mudanças no trânsito? Eu achei que ficou bom, viu? Melhorou 100% do que estava, né? Quanto mais controlado agora o trânsito, né? Melhor, ficou bem melhor. O senhor concorda, então? Concordo. Não tem engarrafamento, nada? Melhorou 100% do que estava, melhorou. Melhorou um pouquinho, sabe? Mas agora a turma, quando iniciou, estava meio tumultuado, mas os motores já estão se adaptando mais. O senhor acha que poderia melhorar mais? Só com essas vias não tem condição não, viu? Só melhora mais fazendo mais via. Para mim piorou. Porque o trânsito antes fluía melhor, agora tá pior, viu? Muito lento. Só quem sente na pele é a gente. Eu acho que o engenheiro nesse dia ele não teve uma boa... Ele não acordou bem não para poder bolar essa ideia aqui não. Para melhor, na minha concepção, para melhor. Porque houve várias saídas, né? Porque muitas vezes eu moro em Manaíra, quando vinha ficava sempre Epitácio. E agora tem outras artérias. Porque de manhã isso aqui tá um caos. Tá pior do que estava. Não melhorou em nada? Nada. No começo até que houve uma dificuldade, né? O pessoal aprender, mas depois que a gente aprendeu o local, para onde realmente vai, melhorou muito. Tá aí. Opiniões divididas. Agora, alguns dos depoimentos ali trazem uma coisa interessante. Quando há uma mudança, a reação da população inicial aparentemente é de achar ruim, porque aparentemente fica surgem dificuldades de fato. Depois vai se adaptando, a coisa vai fluindo normal. Isso é normal de acontecer, né, secretário? Nós somos reativos à mudança, é natural do ser humano. Você acostuma, quebrar qualquer costume e novamente tem a reação. Mas também nós temos que divulgar melhor. Muitas vezes é a surpresa que faz essa reação. E nenhuma mudança vai atender 100% das pessoas. Você está trabalhando numa coletividade. Qualquer mudança, você procura atender a maioria, a grande maioria. É esse o objetivo. Mas atender a 100% é muito difícil que ocorra desse jeito. Mas esse é que é o trabalho. Agora, as mudanças são feitas, o conceito dessas mudanças estão sendo feitas, são excelentes. Nós temos discutido com o prefeito e com a equipe, vendo como eficientiza mais elas. É isso que tem que ser feito, corrigindo erros que ocorrem, porque você tem que ousar, você tem que fazer as mudanças. Aquilo que deu certo vai sendo expandido, aquilo que não deu tão certo, você vai consertando. Isso é natural de quem toca qualquer projeto e qualquer sistema. Então é esse nossas metas hoje, para trabalhar para que seja utilizado mais, principalmente os binários. Esses binários, principalmente próximo ao corredor Epitácio Pessoa, que é um dos mais congestionados, já que ele liga a área de maior renda, então das pessoas que têm mais carro e usa mais a via, vendo outras alternativas, que esse é o caminho, você arrumar alternativas nas paralelas para o transporte individual e ampliar o espaço nos corredores para o transporte coletivo, porque mesmo nessa situação que temos hoje, 70% dos deslocamentos são feitos ainda para o transporte coletivo, só 30% por veículos particulares individuais. Então, o que ocorre? Os veículos transportam menos pessoas e estão ocupando muito mais espaço. Então, o trabalho é você utilizar melhor o espaço viário. Porque, como uma sugestão que vem aí todo mundo, bora
arrumar mais vias. Motorista de ônibus cobrou isso, né? Mas o quê? Como é você vai fazer cirurgias urbanas para acabar com a cidade? Como é que nós podemos ampliar mais vias no centro histórico de João Pessoa? Aliás, mesmo que tivesse muito recurso, não poderia, é uma área toda tombada, é uma área linda, não tem porquê você fazer isso. Ou adaptar as pessoas aonde? Uma em cima da outra, ou embaixo, não tem como você fazer isso. E se você utiliza bem, funciona. O grande exemplo são as antigas cidades europeias, são cidades medievais, estão lá preservadas e está funcionando, se desenvolvendo com progresso total, crescendo. Então, este é o caminho que temos que seguir. Priorizar o transporte coletivo, o pedestre, restringir o uso do automóvel e, com isso, a cidade ficar mais aprazível, como temos defendido uma corrente de planejadores, que é o seguinte: nós temos que fazer a mobilidade humana, transformar as cidades, ficar mais aprazíveis para as pessoas. Afinal de contas, nós moramos na cidade. 85% da população brasileira mora nas cidades, então temos que transformar ela em cidades mais humanas e não uma cidade preparada para máquinas, que é uma política que vinha sendo implantada até bem recentemente. Eu vou chamar um intervalo rápido, na sequência a gente continua debatendo esse assunto então. Até já. Câmara Debate está de volta, hoje falando sobre mobilidade urbana e toda a problemática do trânsito das grandes cidades. Nosso convidado é o superintendente da CEMOB, Carlos Batinga. E eu ainda vou pegar um pouco do assunto do fim do primeiro bloco, secretário, que a gente conversava antes de começar a gravar, na verdade, sobre isso. Algumas cidades foram projetadas pensando em carros e deu errado, né? Exatamente. Nenhuma cidade do mundo conseguiu resolver seus problemas de mobilidade utilizando o transporte individual. Não teve. E olha que teve tentativas. Nos Estados Unidos, Los Angeles foi projetada para o automóvel. O país do automóvel, e mostrar que era possível você, tendo um carro, se deslocar à vontade. Foi feito um sistema viário proporcional maior que tem no mundo. Os complexos de viadutos e elevados de Los Angeles é uma coisa assim, monumentos imensos. E depois viu que não tinha jeito, começou a engarrafar, a cidade não funcionava, começou-se a investir no transporte coletivo. Ainda hoje, quem mora em Los Angeles está pagando caro, porque começou atrasado a investir em transporte coletivo, o metrô ainda é limitado, e sistemas de BRTs e ônibus também limitado, e os carros não têm espaço para circular, está pagando caro. E aqui no Brasil, Brasília, jovem, foi projetada para o automóvel. Ela foi projetada para não ter sequer semáforo.
Era uma cidade só para o automóvel e totalmente livre. Hoje, ela tem os maiores engarrafamentos do país e grande número de acidentes também. E a dificuldade de você suprir com o transporte coletivo, como ela foi projetada para não ter o transporte coletivo, então está lá o metrô se arrastando, os BRTs com dificuldade, ainda o sistema convencional de ônibus com problemas seríssimos de funcionamento, porque ela foi projetada com esta visão e faliu aquele pensamento de você ter a mobilidade toda resolvida com o automóvel. Então, o caminho não pode ser outro. Não existe outro caminho que não seja investir no transporte coletivo. Agora, perdemos muito tempo. Eu dou muito como exemplo o seguinte: foi feito um levantamento, nós fizemos há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, junto com o pessoal. Eu faço parte do Fórum dos Secretários, temos a ANTP, Associação Nacional de Transporte Público, que tem sede em São Paulo, que eu faço parte da direção também, e o IPEA, onde deixou-se de investir. Nós acumulamos um vazio de investimento urbano pelo governo federal até aquela época, em 20 anos, aproximadamente 20 bilhões por ano. Se tivesse sido investido sequencialmente, você teria os sistemas de transporte funcionando. Então, acumulamos um déficit de 400 bilhões em 20 anos e estamos acumulando mais, já está bem mais na frente. Agora, em contrapartida, o governo gasta por ano de acidentes aproximadamente 30 bilhões de reais. Acidentes de morte. Você deixou de investir em transporte e mobilidade e está gastando muito mais com as deficiências criadas pela falta de política ou política errada do governo central. Então, são coisas que têm que ser consertadas ao longo do tempo. Nós hoje somos os campeões mundiais de acidente de trânsito. Morre mais de 40 mil pessoas por ano aqui no Brasil. Nenhuma guerra hoje ativa no mundo tem tantas baixas como existe no Brasil. Imagina a que ponto chegamos e não existe uma sensibilidade do governo e até da própria sociedade de trabalhar para mudar essas estatísticas e essa situação. Secretário, eu quero falar agora de ciclovias, ciclofaixas. Muitas pessoas apontam e citam países, cidades, mundo afora, bem estruturadas nesse sentido, onde as pessoas vão trabalhar de bicicleta, vão ao médico, vão ao mercado e funciona. Aqui no Brasil funcionaria? Muita gente já vai no aspecto negativo dizendo que estamos num país tropical, quente e que ninguém iria usar a não ser para lazer. Como é que o senhor avalia isso? Não, é possível de ser utilizado sem dúvida nenhuma. Como eu já disse, nós temos que investir no transporte coletivo e no transporte não motorizado. Claro, o principal é a pé e depois a bicicleta, que também é o não motorizado. Tem que se investir. Agora, tem que se trabalhar redes cicloviárias, fazer um plano cicloviário para a cidade. Não é trechos de via que vai fazer funcionar trechos de ciclovias. Tem que partir para fazer uma rede mesmo de ciclovia, uma integração maior. Já nos projetos que se pensou para os BRT, já se pensou nisso, você ter onde você deixar a bicicleta e o carro nos terminais de integração da periferia e a partir dali você utilizar no deslocamento, ele ser integrado, tanto ter uma rede da própria ciclovia, como ele ser integrado com os outros meios de transporte. Isso ocorre nas cidades desenvolvidas. Agora, nós temos que trabalhar também com ações em todas as frentes. Mas as campanhas que devemos ainda iniciar esse ano, as campanhas de educação e orientação do trânsito têm que ser massificadas e permanentes. Infelizmente, a maioria dos governantes acha que isso é gastar dinheiro, então faz muito pouco, quando isso é fundamental. Você incentivar uma pessoa a andar de bicicleta, que num lugar onde não tenha ciclovia segregada, no comportamento que existe hoje da sociedade, é um risco, sem dúvida nenhuma. Nós temos que trabalhar as três frentes, incentivar as ciclovias e a utilização e, por outro lado, trabalhar o comportamento dos motoristas, que, de fato, hoje ainda tem muito a desejar.
Nós temos aí, estamos tentando trabalhar agora uma campanha para incentivar que respeitem as faixas de pedestres, as faixas exclusivas de ônibus e as calçadas. Nós vemos as calçadas invadidas, todo mundo para o carro na calçada, as pessoas têm que ir para o meio da rua e se acha normal. Então, é uma coisa que é educação mesmo, são campanhas para você mudar o comportamento. E eu acredito que se você massificar, acontece. Um grande exemplo aqui do Brasil é a campanha contra fumar em ambientes fechados. Até pouco tempo ninguém imaginava que isso pudesse ocorrer. Hoje é um comportamento normal, ninguém precisa reclamar de ninguém, as pessoas que querem fumar se retiram, nós não temos nenhum conflito em nenhum lugar, mesmo nos lugares onde tem bebida, onde as pessoas se excedem um pouco, continua esse comportamento. Então, eu acredito muito em campanhas, agora desde que sejam massificadas, bem trabalhadas, e isso é um comportamento, é uma mudança de comportamento como um todo. Tanto de restringir o automóvel, incentivar os modos não motorizados, investir estruturalmente no transporte coletivo para ele ter qualidade, porque se não tiver isso também não atrai. E são ações que têm que estar coordenadas, planejadas e sabendo que isso tem que ocorrer de curto, médio e longo prazo. Não existe varinha de condão, não existe nem mágica nem milagre para você de um dia para outro mudar o comportamento das pessoas, conseguir que os projetos estruturais estejam funcionando e as campanhas surtam seus efeitos. E cada um tem que tomar para si a própria responsabilidade, né, secretário? O senhor citou algumas situações e me vinha à cabeça. Há o motorista que não para o pedestre na faixa sem semáforo, mas também há o pedestre que tem ali a faixa e ele passa por trás do primeiro carro, por trás do segundo carro, a 2 metros da faixa. Sem né? dúvida Cada nenhuma. um com suas responsabilidades. Todos eles. Eu digo o seguinte, nem a CEMOB, nem a prefeitura sozinha vai conseguir resolver os problemas. Tem que haver um engajamento das 3 esferas de governo, já que o problema é do país, nós somos um país urbano, para os investimentos, as campanhas, a estruturação gerencial de quem está operando esse processo. Mas também o comportamento das pessoas. Isso é um projeto nosso, da sociedade como um todo, onde cada um tem sua função e sua participação dentro desse processo. E isso, claro, passa por essa mudança de comportamento de todos, desde o gestor até o usuário do sistema, quer seja a pé, no coletivo ou no carro. Todos nós temos que mudar este comportamento para que as cidades fiquem mais aprazíveis. Uma cidade com o trânsito congestionado, com os motoristas irritados, as calçadas obstruídas por carros estacionados, então, desse jeito não vamos ter qualidade de vida, não vamos ser felizes aonde somos obrigados a morar, que são exatamente nas cidades. Para a gente encerrar, meio que fazer um balanço do que o senhor nos passou de informações, a gente pode então esperar investimentos em transporte coletivo, em ciclovias também. São as soluções que o senhor nos passou nesse programa. Sem dúvida nenhuma. Isso terá nos projetos que estão sendo desenvolvidos, todos eles estão prevendo isso, cada vez nós mais voltados para ver como é que ele pode trazer mais bem-estar para quem vai utilizar estes equipamentos, quer seja uma praça, quer seja uma calçada, quer seja um ponto de ônibus, tudo isso, quer seja um cruzamento semaforizado, vendo como é que eficientiza mais isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que na hora que você melhora a mobilidade, os deslocamentos que nós somos obrigados a fazer diariamente, melhora a sua qualidade de vida dentro, tornando a cidade mais humana e mais aprazível. Secretário Carlos Batinga, muito obrigado mais uma vez. Sucesso nessa sua nova missão e portas sempre abertas aqui na TV Câmara. Não, eu agradeço a oportunidade de estar, através desse canal, discutindo, mas voltando a dizer que
temos que nos unir, toda a sociedade, para superar este grande desafio que é fazer a mobilidade da cidade funcionar e tornar nossa querida João Pessoa uma cidade cada vez mais aprazível e mais humana. Até a próxima então, secretário. O Câmara Debate da semana termina agora, mas a gente se vê sempre no Facebook e no YouTube. O endereço desses nossos canais de comunicação com você é o TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.